que esse negócio de batismo de bebê não é uma coisa muito aceitável de acordo com o Novo Testamento. Ainda que ele tenha voltado atrás lá à frente, ele começa a pregar isso. Ele começa a defender a autoridade única da Bíblia, porque quando os doutores em direito canônico vinham contestar as reformas que Zwingli estava fazendo na Suíça com o direito canônico, Zwingli falava, ó, está aqui o Evangelho, me mostra do Evangelho onde que eu estou errado. Zwingli começa a pregar o princípio do solus Christus, que o Papa não é vigário. A igreja não é ponte entre Deus e os homens, pelo contrário, só existe um que morreu na cruz por todos, é Jesus Cristo, e o único Salvador é Jesus Cristo, e a salvação vem pelo conhecimento da fé nos Evangelhos e na fé em Cristo Jesus. Então Zwingli é bem radical em relação ao que é Lutero. Lutero ele demorou muitos anos para chegar na radicalidade dessa consciência do solus Christus. Zwingli foi mais rápido, né? Nesse momento ele começa a permitir secretamente que os monges e as freiras casassem. E ele fala assim em off, ó gente, não é pecado não, tá? Vocês podem abrir mão dos seus votos e casarem, porque a Bíblia permite. E ele mesmo se casa secretamente em 1522 com Anna Froschauer. Então ele começa um grande movimento de reforma no norte da Suíça. Só que Zwingli é um cara que conhece o sistema e ele faz assim, ele é radical, mas ele é radical sem querer brigar com os outros. Só que todo movimento revolucionário, todo movimento de pensamento, tem sempre uma pessoa que é mais radical e mais sem noção, né? Tem sempre um Joselito. No caso de Lutero, o sem noção era o Calçarit, que começou a quebrar a imagem. No caso de Zwingli, o sem noção era Richard Froschauer, que era o editor, era o cara que imprimia os sermões, os estudos, os tratados teológicos de Zwingli. E Richard Froschauer, uma determinada quaresma, e na quaresma é proibido que você coma carne. Richard Froschauer pôs uma mesa grande, chamou 12 dos seus empregados, sentou os 12 à mesa, se pôs no meio da mesa e ofereceu salsicha para todo mundo comer, numa clara afronta ao sistema romano da quaresma e das proibições de carne naquele momento. Zwingli não estava na mesa, mas Froschauer era pupilo de Zwingli e amigos pessoais de Zwingli também não desaprovou. Isso fez com que os católicos se revoltassem, se irassem, se inflamassem, porque ele estava blasfemando da ceia, blasfemando da figura de Cristo dos apóstolos e blasfemando porque todo mundo comeu salsicha na quaresma. Nesse momento, os cantões do sul da Suíça, que eram mais católicos tradicionais, pedem a cabeça de Zwingli. Os do norte falaram, não vai ter cabeça de Zwingli. Então se convoca um debate público. No caso de Lutero, esse debate público aconteceu em 1521 na Dieta de Worms. No caso de Zwingli, esse debate público aconteceu em 1523, num debate em que Zwingli contra o mundo. Zwingli falou, vocês podem chamar quem vocês quiserem para debater comigo, e eu vou sozinho debater com vocês. Quem ganhar esse debate, continuar comigo fazendo a reforma que eu estou implementando, ou se vão continuar com o mesmo sistema tradicional católico. E foi isso que aconteceu. Zwingli preparou 67 artigos. Lutero preparou 95 teses. Zwingli preparou os 67 artigos finais. Exclusivos, é isso. 67 artigos, Zwingli destacava que a salvação, que a Bíblia é a única autoridade no debate, não é a tradição da Igreja Católica, nem as bulas papais, nem o direito canônico, e que Cristo tem supremacia na Igreja, não o Papa, nem os sacerdotes, nem os bispos, nem os cardeais, mas o supremo cabeça da Igreja é Cristo e mais ninguém. Defendia o direito dos sacerdotes ao casamento, até porque ele já estava casado há um ano, né? Secretamente.
e condenava as práticas romanas não aprovadas pela Bíblia. Lutero condenava as práticas romanas que iam contra a Bíblia. As que a Bíblia não dizia, paciência. Então, na Reforma Luterana, mantiveram-se as imagens, mantiveram-se as esculturas, manteve-se a Eucaristia como centro e a presença de Cristo dentro dos elementos, né? Na Reforma de Lutero, manteve-se o batismo infantil, manteve-se a confirmação, manteve-se a aspersão, manteve-se diversos elementos que você não iam contra o que estava naquela mentalidade da Bíblia. Zwingli já era radical e falava: o que não tem na igreja de Atos não vai ter na nossa igreja. Na igreja de Atos tinha imagem? Não, então arranca todas as imagens. Na igreja de Atos tinha vitral? Arranca todos os vitrais. Na igreja de Atos tinha os sacramentos? Não, então acaba com todo o sacramento. Na igreja de Atos tinha órgão? Não, os apóstolos não tocavam órgão, então arranca os órgãos da igreja, das igrejas. Por isso que a gente chama de radicalidade. E aí, eu vou ler. A gente tem o quê? 20 minutos? Eu quero ler apenas alguns trechos dos 67 artigos. O primeiro artigo diz assim, ó: todo que diz que o evangelho é nada sem a sanção da igreja erra e blasfema contra Deus. Porque a igreja dizia o seguinte: o que está na Bíblia depende se o Papa aprova ou não, e se o direito canônico permite ou não. Senão o que está na Bíblia não vale. Segundo, o resumo do evangelho é que nosso Senhor Cristo, verdadeiro Filho de Deus, nos fez conhecer a vontade de seu Pai Celestial e nos redimiu da morte e nos reconciliou com Deus por sua inocência. Então Cristo é o único caminho para a salvação de todos que foram, estão agora ou serão salvos. Ou seja, a salvação é só os Cristos. Aquele que buscar ou apontar outras portas erra, e de fato ele é um assassino de alma e um ladrão. Então todos que consideram outros ensinos iguais ou maiores que o Evangelho erram. Eles não sabem o que o Evangelho é, pois Cristo Jesus é o guia e capitão prometido por Deus e entregue para toda a raça humana. 7. E Ele é uma salvação eterna e o cabeça de todos os crentes que são seu corpo, o qual é morto e incapaz de fazer algo fora dele. Ou seja, o corpo de Cristo não são sacerdotes, o corpo de Cristo é a igreja que converteu e entregou a vida para Ele. Ou seja, ele retoma uma tese de Wycliffe, ele leu muito Wycliffe, que a verdadeira igreja de Cristo não é aquela que a gente vê, mas ela é invisível, composta dos predestinados que creram em Cristo. Ele recupera isso já de 200, 300 anos antes, que Wycliffe falou isso lá na Inglaterra, lá em Oxford. Então, por que eu falei no início de modernidade? A modernidade é um processo de aceleramento de ideias, de instituições que não correspondem com o passado. É um rompimento temporal, isso que é a modernidade. Igual a pessoa, a criança hoje já nasce mexendo no tablet, e a avó não faz a mínima ideia do que fazer com aquele negócio. Houve o que? Um rompimento de paradigmas ali. Zwingli tem um rompimento teológico, ele quebra completamente, radicalmente o sistema religioso, de forma muito acelerada, que o horizonte de expectativa que ele cria é diferente do espaço de experiência que ele aprendeu. Isso se deve a essa aceleração de movimentos da época. Então ele acaba com os sacramentos, ele acaba com as imagens, ele acaba com a doutrina da igreja como intermediária, ele acaba com o purgatório, ele acaba com a penitência, e como ele é dito mais humanista dos reformadores, ou seja, ele era o mais racional, ele vai dizer: tudo que eu faço, meio material, para influenciar o mundo espiritual, o nome disso é magia e vai contra os evangelhos. Coisa que o Weber fala, né? E ele falou: ó, vocês estão usando a ceia como magia. A ceia não mantém ninguém salvo, a ceia não perdoa pecados, a ceia é apenas um memorial. Quando ele fala isso, ele está desacralizando completamente a ceia e instituindo outro paradigma. Não é o que eu vejo, o que eu toco, não é o meu rito, é o que eu raciocino. Então para ele não é o fato de eu celebrar, mas é o fato de intelectualmente eu ter compreendido o que Jesus Cristo fez na cruz. Então agora a base da religião zwingliana, que vai ser a base da religião mais tarde calvinista, é a base da religião batista, anabatista,
Não é mais o elemento material, não é mais o rito, a atitude, não é mais o frequentar